Boa noite, gente. Boa noite aí a todas. Boa noite. Pode começar, Tamarinha. Já estamos aí. Pode? Já estamos online. Então, minha gente, boa noite a todas. Estamos aqui mais uma vez reunida para uma aula maravilhosa desse curso potente que a Renfa vem realizando. Eu me chamo Tamara Silva, sou integrante ativista da Renfa aqui no estado do Ceará. E sou também co-organizadora da Marcha da Maconha de Fortaleza. E hoje a gente vem para esse curso trazendo a temática, o tema do nosso curso, que é Descolonizar para Avançar, Feminismo Antiproibicionista, e o tema de hoje, Feminismo Antiproibicionista e Racismo. Para quem vem acompanhando as outras aulas, hoje nós estamos no nosso 6º encontro, trazendo sempre temas bastante pertinentes, falas poderosíssimas, potentes, de mulheres que respeitamos, e hoje não vai ser diferente, o time também é de peso. E aí lembrar também que na semana que vem a gente vai estar tendo uma aula ministrada por vocês, né, pelas próprias mulheres e as pessoas que estão acompanhando o curso, então vai ser maravilhoso também. E hoje a gente encerra com as convidadas que a Renfa vem trazendo, né? Então, vou apresentar essas duas mulheres hoje para vocês, e logo mais a gente vai poder ouvi-las e ter esse aprendizado e essa troca. Então, hoje a gente traz como convidada a Mônica Oliveira, ela que é comunicadora, né, e também ativista da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, do Fórum de Mulheres de Pernambuco, da Articulação Negra de Pernambuco, e é também assessora parlamentar do Juntas Codeputadas. É um prazer e uma honra ter a sua presença hoje. E também temos como segunda convidada, né, a nossa cofundadora da Renfa, Ingrid Farias, ela que é articuladora política, defensora dos direitos humanos e fundadora da Renfa Brasil. Né? Então, agradecer a presença de todas vocês, principalmente a disponibilidade das nossas convidadas, e para a gente já ir iniciando, não perder muito tempo, que hoje a gente tem muita coisa boa e potente para ouvir, a gente vai iniciar hoje o nosso curso com a fala da Mônica, né, a Mônica Oliveira, e aí peço permissão para poder me retirar aqui para que ela inicie a sua fala e possamos, logo após, gente, vai ser mais ou menos 20 minutos de fala para cada uma, vocês vão aí acompanhando, fazendo as anotações, e como é de costume também das outras aulas, também vai ter o espaço para as considerações e para as perguntas após a explanação. Né? E aí, se tiver alguma dúvida a respeito da nossa programação, ou se já quiser iniciar, Mônica, fica à vontade, que a fala é sua. Muito obrigada. Ok, Tamara, boa noite. Boa noite para todas. Um prazer e um desafio estar aqui, né? Eu venho de uma trajetória de militância que eu tenho uma aproximação recente com a agenda do antiproibicionismo, né? Venho aprendendo muito, muito, muito com as companheiras mais jovens, com Ingrid, com Fran, né? Com as jovens feministas negras que têm me ensinado muito sobre essa pauta, né? E aí, quando o Ingrid me chamou, eu disse, mas Ingrid, eu não tenho aprofundamento sobre antiproibicionismo, não, viu? Mas aí ela me tranquilizou, disse, mas a ideia é fazer um diálogo sobre o antirracismo, sobre feminismo negro e tal. Eu disse, beleza. Então, assim, eu me preparei tal para colaborar aqui, espero que seja uma colaboração produtiva para todas vocês e que esse diálogo também seja mais um momento de aprendizado para mim,
né? Então, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Ingrid estava me lembrando que eu fiz um contato com a Renfa no início, anos atrás, quando teve um encontro aqui no Recife, né, que foi lá no Recife Antigo, no bairro Antigo, na ilha, e foi um momento muito forte para mim, né? Foi um contato muito forte, muito marcante para mim, né, aquele encontro, né, e eu me lembro que depois fiquei tão tocada, né, procurei as meninas, né, porque foi um momento de tensões, de verdades, de afirmações, né, de cuidado e de muito desafio, né, porque essa não é uma pauta simples. A pauta do antiproibicionismo é necessariamente uma pauta que vem num contexto de conflito e de tensões e de enfrentamentos, assim como é também a pauta do combate ao racismo, né? E quando junta essas coisas, então, assim, combate ao racismo, antiproibicionismo, combate à discriminação de gênero, né? Anticapitalistas, antissexistas, anti-LGBTfóbicas, antirracistas, todos esses antes aí não são tão fáceis de tratar nessa sociedade que a gente vive, né? Mas, então, minha fala tem 2 momentos, eu peço que você, Tamara, me diga quando faltar 5 minutos, tá? Para eu encerrar minha fala. Eu dividi em 2 momentos, um momento inicial que eu trago elementos mais gerais sobre feminismo negro e antirracismo, e um outro momento que trago mais elementos da perspectiva da incorporação do antirracismo em organizações com o perfil como o da Renfa, que são organizações mistas, né, de mulheres brancas e negras, né, e como é que a gente vai exercitando isso, né? Então, o convite que me foi feito foi para fazer um diálogo com vocês sobre as correlações e as interseções entre feminismo negro, feminismo antirracista e feminismo antiproibicionista, né? Acho que, antes de mais nada, é bem importante a gente destacar que essas 3 linhas, né, ou dimensões de atuação, todas as 3 têm reconhecido publicamente, em seus documentos, tal, que o racismo é um elemento central na estruturação das desigualdades, né, das desigualdades sociais, econômicas e políticas nesse país, né. O racismo também estrutura as nossas relações, inclusive no campo das subjetividades, né. O racismo determina as relações do ponto de vista da economia, da política e também das subjetividades, né, de todas as pessoas brancas e negras que compõem a sociedade. A partir disso, né, dessa afirmação que o racismo é um fator estruturante, né, a gente compreende que toda e qualquer luta por transformação social exige o enfrentamento ao racismo, né? Se a gente já reconhece que o racismo é um fator estruturante das desigualdades, necessariamente é preciso dar ao antirracismo, ao combate ao racismo, um lugar estruturador das nossas proposições, das nossas práticas, das nossas estratégias, do como nós estamos no mundo, como nós estamos nesta sociedade, né? Então, se ele é estruturador das desigualdades, ele precisa também estruturar nossas construções coletivas, nossas agendas de luta, nossas práticas, né? Não dá para falar de feminismo antirracista sem falar de feminismo negro, né? Porque foi o feminismo negro quem provocou a criação, né, do feminismo antirracista, né? E aí, uma distinção fundamental, né, entre feminismo negro e feminismo antirracista, porque às vezes eu tenho a impressão que se confunde um pouco as coisas, né? É importante dizer que uma distinção fundamental entre feminismo negro e feminismo antirracista é quem são as sujeitas políticas protagônicas em cada um desses feminismos, né?
No feminismo negro, logicamente, as sujeitas protagônicas são as mulheres negras, né? O feminismo negro, ele é praticado pelas mulheres negras, né? Ele foi criado, concebido, né? E é praticado pelas mulheres negras. E no feminismo antirracista, a gente tem mulheres negras, mulheres brancas, mulheres indígenas, né? Em algumas situações mais ou menos, né? Mas é importante essa distinção, né? Porque é também um diálogo importante entre nós. Qual é o lugar que a gente ocupa? As organizações das feministas negras são organizações de mulheres negras, né? E as organizações que se identificam como antirracistas são as organizações mistas, né? Um outro aspecto que considero também bem importante é que, na minha opinião, entre o conjunto de movimentos sociais que a gente tem no campo da esquerda, ainda que a gente tenha um monte de questões sobre esse nome esquerda, essa classificação de campo e tal, mas ainda é como a gente identifica esse campo onde nós estamos, né? No campo da esquerda, para mim, o movimento social que mais avançou na perspectiva antirracista é justamente o movimento feminista, né? Para mim, avançou mais do que o movimento sindical, avançou mais do que outros movimentos de luta por moradia, das diversas agendas de luta que a gente tem. Eu acho que é dentro do movimento feminista que a gente conseguiu, primeiro que as mulheres negras, com anos, né, de luta, de enfrentamento, de elaboração, né, teórica, política e de prática, conseguiram que as feministas, conseguiram, de alguma forma, sacudir o feminismo clássico, né? E como é que isso é feito, né? Primeiro que antes de mais nada, afirmar a identidade política das mulheres negras como uma identidade própria, né? Romper com aquele discurso do que somos todas iguais, porque somos todas mulheres e somos todas afetadas pelas mesmas discriminações. Essa é a grande questão do movimento feminista negro, né? No início. Afirmar para as feministas brancas do feminismo clássico, questionar o eurocentrismo do feminismo clássico, né? E afirmar que nós não somos iguais, né? Como disse Bell Hooks, o que nos une não é que somos iguais como mulheres. O que nos une é a luta, as alianças que a gente faz em torno das lutas, a luta contra o sexismo, contra o patriarcado, a luta contra o racismo, a luta contra o capitalismo, o neoliberalismo e os desdobramentos aí. Isso é o que nos une, né? Então, o feminismo negro questionou esse eurocentrismo, né? O feminismo negro também denunciou as práticas racistas no interior do próprio movimento feminista, né? Assim como a gente denuncia até hoje as práticas racistas no conjunto dos movimentos sociais, né? Mas nesse processo de afirmação do feminismo negro, foi muito importante desvelar as concepções e práticas racistas que permeiam o feminismo, né? E isso provocou, né, algumas transformações. E está aí na origem dessa afirmação do antirracismo como necessário, fundamental, estratégico e estruturador da luta feminista, né? Um projeto político feminista que se diz antissistêmico, que é esse campo onde nós estamos, né, esse campo da esquerda, um projeto que se diz antissistêmico, logicamente ele precisa ser antirracista, né? Porque a gente precisa sempre lembrar que o racismo é um sistema. O racismo não é uma doença da sociedade. O racismo não é um problema de educação. Porque as pessoas, se tivessem mais educação, deixariam de ser racistas. Não é isso, né? O racismo é um sistema. O racismo é um sistema profundamente funcional ao capitalismo, funcional ao patriarcado. Então, é impossível combater o patriarcado, combater o capitalismo, se a gente não combate o racismo, né? Então, é preciso o tempo todo ter esse olhar sistêmico. E como um movimento antissistêmico, o feminismo deve ser antirracista, assim como o antiproibicionismo também é um movimento antissistêmico, né? Então, para a gente mover, para a gente buscar colaborar para a transformação dessas estruturas, necessariamente tem
que incorporar o antirracismo, né? E aí é fundamental também a gente compreender que as disputas em torno das diferentes propostas que existem hoje sobre legalização das drogas, né? A agenda de luta antiproibicionista, as discussões em torno da legalização das drogas, né? É importantíssimo fazer esse enfrentamento que vocês, antiproibicionistas, já fazem, né? Dessas proposições de legalização das drogas pensadas apenas do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista mercadológico, porque elas não dão conta da complexidade que é essa questão na sociedade, não só na sociedade brasileira, né? Mas a gente vive, e aí eu olho muito para o Brasil nesse diálogo aqui com vocês, a gente vive numa sociedade que é profundamente marcada por diferentes opressões, preconceitos e violências, né? Então, é fundamental que a gente afirme que incorporar as dimensões de gênero e raça nas proposições, né, sobre legalização de drogas, né, é necessário, né, para que elas sejam mais efetivas, né? A compreensão que aí, isso é algo que eu aprendi muito com vocês, né? Que é compreender que a guerra às drogas é, antes de mais nada, uma guerra contra a população negra, contra a população pobre e periférica, né? Romper um pouco, né? Eu me lembro que Ingrid me dizia muito isso, né? Ela dizia, Mônica, analisa isso que você pensa, a forma como você pensa sobre drogas, como tem um conteúdo muito mais moral do que político, do que econômico, né? E eu dizia, mas Ingrid, morre tanta gente com essa coisa de droga, é tão assim, ela dizia, analise as estatísticas, não é assim. Você está fazendo um raciocínio a partir de uma visão que é construída na sociedade, pela mídia, pelo sistema de justiça, pelas polícias e tal, e esse aprendizado, ele é um aprendizado muito importante para mim hoje, né? Me ajudou muito a compreender a luta antiproibicionista, né? E aí, com certeza, hoje eu tranquilamente consigo fazer a leitura e falar sobre isso, né? De como essa guerra às drogas é uma guerra contra a população negra, né? E como também é fundamental que a gente enxergue que nessa guerra às drogas, as mulheres negras, né, sofrem um conjunto de opressões, né, que precisam ter também um olhar mais específico, né? Basta a gente olhar como essa criminalização da pobreza, a seletividade racial, né, uma seletividade racial que estrutura a ação da polícia, que estrutura a ação do sistema de justiça, né? Como isso tem determinado genocídio da população negra, especialmente da juventude negra, e encarceramento em massa, né? E esse encarceramento em massa, como vem aumentando para as mulheres. Quando a gente olha para as estatísticas disso nas últimas décadas, né, é escandaloso, né? Como isso vem aumentando, né? E aí, indo agora para essa segunda parte do que eu gostaria de dialogar com vocês, eu acho que é muito importante a gente dialogar sobre quais são os desafios, quais são as principais questões para que a gente possa avançar na luta antirracista, para que a luta antiproibicionista avance na incorporação do antirracismo, né? Na incorporação do combate ao racismo, né? Especialmente em organizações mistas de pessoas brancas e pessoas negras, como é a RINFA, né? E aí, eu gostaria de propor um diálogo, né, em que a gente olhe para essa incorporação a partir de 3 dimensões. Uma primeira dimensão, que é a dimensão política, uma segunda dimensão, que é a dimensão organizativa, e uma terceira dimensão, que é a dimensão relacional, né? Esse relacional que tem a ver com as subjetividades, com as relações entre as pessoas que atuam nessas organizações. Então, do ponto de vista da dimensão política, como é que o projeto
o projeto político antiproibicionista, as nossas organizações defendem determinados projetos políticos, né? Então, como é que o projeto político antiproibicionista incorpora a perspectiva antirracista nas suas análises e nas suas proposições? Qual é o lugar do combate ao racismo nesse projeto antiproibicionista que a Renfa defende, né? Que a Renfa constrói, porque esses são projetos que não são estanques, né? A gente está sempre em construção, né? Os nossos projetos políticos estão sempre em atualização, em aperfeiçoamento, porque são processos também, né? Então, acho que essa é uma dimensão fundamental. Qual é o lugar do antirracismo no projeto político antiproibicionista que a Renfa defende, né? Do ponto de vista da dimensão organizativa, quais as estratégias e formatos organizativos que podem colaborar para que a gente avance no antirracismo, né? E aí é muito importante que a gente dialogue sobre determinados elementos fundamentais. Por exemplo, do ponto de vista... É uma organização mista, né? Tem pessoas brancas e negras. Vocês costumam discutir branquitude? As pessoas brancas se localizam como nesse diálogo, né? Porque se há uma coisa que nós temos aprendido é que tem que discutir branquitude. Por que a gente tem que discutir branquitude? Porque a gente tem no Brasil uma tradição extremamente perversa, que é as pessoas brancas não falam sobre si. As pessoas brancas nunca param para pensar no que significa ser brancas. O que é que a branquitude traz, né? E branquitude muito para além do fenótipo. Não estamos falando de cor de pele, dos traços e tal. Branquitude como um mecanismo muito funcional à perpetuação do racismo, né? Então, a gente se acostumou no Brasil a que as pessoas brancas não pensam sobre sua condição de brancos, né? Inclusive, mesmo dentro da esquerda, às vezes, quando a gente fala, não, porque vocês brancas, as pessoas ficam magoadas, chateadas, escandalizadas, porque a gente chama, não, porque vocês, pessoas brancas, sim, gente, para enfrentar aquilo que a branquitude lhe garante, precisa falar sobre isso, né? Então, para ser antirracista, você, pessoa branca, precisa refletir sobre isso, né? Então, a gente o tempo todo afirma que branquitude garante privilégio, e garante mesmo, né? Mas existe uma coisa que Cida Bento chama do pacto narcísico, né? O pacto narcísico, o Cida faz uma correlação com o narcisismo, né? Que é aquela lenda do Narciso que ficou se olhando no lago e acabou morrendo, né? Porque ele se apaixonou por ele mesmo, né? Mas o que é o pacto narcísico da branquitude no Brasil? As pessoas brancas se protegem entre si. E elas se protegem como? As pessoas brancas não estranham, por exemplo, estar em lugares onde só tem brancos. Só tem pessoas brancas. E aí, como é que isso acontece dentro das nossas organizações? Quantas vezes as pessoas brancas param para analisar por que é que a direção ou a coordenação de determinada organização, formada por 15 pessoas, tem 2 pessoas negras e 13 pessoas brancas? E quando você vai olhar para as pessoas que compõem esse movimento, aquilo que se chama de base, eu não gosto de usar a palavra base, eu não gosto de aplicar a palavra base a pessoas, eu não gosto. Mas quando a gente vai olhar para qual é a composição da maioria das pessoas desses movimentos, normalmente são pessoas negras. Porque quem é que não tem moradia adequada? Quem é que não tem transporte adequado? Quem é que precisa lutar contra o racismo? Quem é que precisa lutar contra o machismo? Lutar pelos direitos e tal. Normalmente são as pessoas negras, que são as pessoas que vivem em situação de maior vulnerabilidade, que, portanto, precisam lutar, né, para ter acesso aos direitos, para ter acesso à política pública, né? Então, essas
o fato de naturalizar maioria de brancos em vários lugares, isso tem a ver com o pacto narcísico, né? O pacto narcísico também tem a ver com o fato da branquitude silenciar em torno de várias questões que são consideradas espinhosas, né? Então, por exemplo, se criou no Brasil uma ideia de sempre a gente destaca as perdas, como pós-abolição não significou melhoria de vida para a população negra e tal. Mas a gente pouco fala como pós-abolição significou inúmeros ganhos para a população branca. Minha gente, vocês têm ideia de que no pós-abolição havia 5 milhões de pessoas negras no Brasil e 750 mil brancos? 5 milhões de pessoas negras e 750 mil brancos. Os brancos tinham um medo profundo dessa população negra, recém-liberta. E eles estabeleceram estratégias, as estratégias de embranquecimento, as estratégias de criminalização da população negra, porque é nesse período do pós-abolição que começaram a existir determinados dispositivos legais que buscavam criminalizar a população negra. Olha, a lei de vadiagem, a lei sobre vadiagem, sobre capoeiragem, sobre curandeirismo, que era a criminalização das religiões de matriz africana, toda uma legislação voltada para controlar, conter, criminalizar a população negra e proteger a população branca, né? Então, desde esse período que a branquitude, essa elite branca dominante do Brasil, vem aperfeiçoando seus mecanismos de perpetuação. Então, as pessoas brancas precisam romper com isso. E precisam romper com outras coisas como medo, porque tem medo de falar sobre racismo, tem medo de falar sobre sua condição de branco, culpa, porque nós não estamos fazendo um tribunal de culpa, gente. Não é disso que se trata, sabe? Às vezes as pessoas brancas dizem, mas Mônica, eu não sou culpada se meu tataravô escravizou pessoas negras. Eu digo, sim, eu não estou dizendo que você é culpada. A gente está falando de responsabilidade. E a gente está falando de coerência. Se você se afirma como uma pessoa antirracista, o que é mesmo que você está fazendo para que seu antirracismo tenha concretude? Além de dizer que você é antirracista, além de dizer que você não concorda com os privilégios que você tem, né? Você faz mais o quê para dar concretude ao seu antirracismo? Então, tem esse nível, que é um nível individual das pessoas, e tem o nível organizativo, né? Então, como é que a gente pode, por exemplo, verificar no funcionamento, no formato organizativo das nossas organizações mistas, né? Qual é o lugar do antirracismo? Como é que a branquitude atrapalha os avanços, né? E a terceira dimensão, que eu acho que é bem importante também, é essa dimensão relacional, que aí é uma dimensão que fala mais das subjetividades e das relações entre nós, né? Como é que a gente lida com os comportamentos, né, que expressam, né, a branquitude, o racismo dentro das nossas organizações. Então, é preciso superar nas nossas relações cotidianas os danos causados pelo exercício da branquitude e pelo racismo, né? Então, primeiro, nós, mulheres negras, pessoas negras, não temos a obrigação de responder sempre e a todo momento às questões que as pessoas brancas trazem. A gente nem sempre tem tempo.
nem sempre sabe. Tem aquela história que agora está muito na moda, o pessoal dizer, a gente não é o Wikipreta, né? Não é mesmo, né? A gente não é o Wikipreta. É que está ali, você pode acessar na hora que você quiser. A gente não tem obrigação de aceitar a condescendência da branquitude. E o que é que eu chamo de condescendência? É aquelas atitudes, né, que visam ajudar, mas que muitas vezes reduzem as mulheres negras àquelas que não têm, não sabe, não pode, não entende, não conhece, não consegue. Então, assim, tem uma coisa aí travestida de apoio, mas que é condescendência, entende? E isso é muito danoso. É muito danoso. É danoso para as pessoas individualmente e é danoso para as organizações. Porque isso, muitas das vezes, tem o efeito de que aquelas pessoas negras vão sempre achar que não têm condições de assumir determinados lugares. Então, a condescendência não é benéfica para ninguém, né? Nem para as pessoas, nem para as organizações, né? A gente não tem obrigação de sermos sempre calmas e suaves, né? Então, é muito importante que a gente rompa com esse tipo de estereótipos, né? Que são os estereótipos que nos acusam, mulheres negras, de sermos agressivas, né? Então, assim, gente, a sorte da população branca nesse país chamado Brasil é porque a população negra não é movida pelo ódio. Vocês já imaginaram se nós fôssemos movidas pelo ódio, né? Esse país já estaria em guerra há muito tempo. Existe uma guerra, sim, contra a população negra, uma guerra institucionalizada. Mas eu estou falando de uma dimensão bem maior, né? Então, é muito importante que a gente rompa com esses estereótipos, porque entre nós, nas organizações de esquerda, muitas das vezes não é nem a ação, é a omissão. Sabe, tipo assim, quando a figura fala num tom mais alto e tal, e mais duro, parará, e todo mundo ao redor silencia para neutralizar. Não enfrenta o debate, não administra o conflito, silencia para neutralizar. Então, eu acho que é muito importante a gente romper com esse, e eu poderia dizer um conjunto aí de estereótipos também, né? Outros, né? Então, essas são questões que eu acho que são importantes, né? É preciso, sim, incorporar a perspectiva do antirracismo, do ponto de vista político, do ponto de vista organizativo, do ponto de vista relacional. Dentro do feminismo, nós ainda temos muitos passos a dar. Um exemplo prático. A gente pouco avançou até hoje na construção de propostas, especialmente propostas para políticas públicas, que tratem de forma diferenciada as mulheres negras e as mulheres brancas. A gente tem um conjunto de análises, estatísticas, pesquisas e tal, que dizem que as mulheres negras sofrem bem mais discriminação, que as mulheres negras estão em situações de maiores desigualdades do que as mulheres brancas, mas quando o movimento feminista elabora propostas de políticas públicas, a gente não tem metas diferenciadas para mulheres negras e mulheres brancas. Pouco se avançou nisso. Então, isso é um exemplo, né? Eu, quando afirmo que é no movimento feminista que a gente mais avançou no antirracismo, eu afirmo, mas também reconheço isso. Há muitos passos ainda a serem dados, né? A gente ainda tem muito chão pela frente para avançar nisso. Mas acho que o fato de organizações como a Renfa abrirem espaço para fazer esse tipo de discussão é algo que colabora para o amadurecimento mesmo dessas compreensões e colabora também para que a gente avance nessa formulação daquilo que a gente quer, né, como projeto político, né, e de como o combate ao racismo
pode realmente ser um fator estruturante, né, dessas nossas propostas. É isso, gente, por enquanto, e estou aí aberta para o debate. Obrigada, pessoas. Muito obrigada, a companheira Mônica Oliveira. Era isso que, inclusive, eu tinha pensado de falar no começo, mas eu me lembro bastante da sua presença lá no ENFA. Eu acho que, se eu não me engano, foi justamente para a gente entender o que era rede, como se organizar em rede, e aí você veio trazendo a experiência gigante da rede de mulheres negras, né? E foi maravilhoso esse momento, e olha onde estamos, né? Acho que agradecer, porque a gente só aprende, né, nessa troca. Eu acho que a gente, enquanto organização mista, estamos aqui realmente para ouvir, para colocar em prática. Muito obrigada, acho que foram colocações muito pertinentes, tiveram já vários comentários durante a fala, mas vamos continuar. Imagino que vocês estejam fazendo as suas anotações. Vamos agora para mais uma fala, também de grande importância, da companheira Ingrid, e após a fala dela, a gente retorna para fazer as nossas colocações e também as nossas perguntas. Né? Iniciamos de maneira bem potente, com colocações bem cirúrgicas, que eu acho que a gente tem que levar mesmo para debate interno, para discussão, e vamos em frente. Convidar agora a companheira Ingrid Farias para iniciar a sua fala, também fazer aí o seu comentário a respeito. Só não sei se ela já está com a câmera aberta, tá, meu povo? Tá aí? Está me ouvindo? Tranquilo? Sim, vou desligar aqui o meu para ficar melhor. Então, mulheres, boa noite a todas que estão aqui com a gente, a todo mundo também que está assistindo a gente aí pelo Facebook. Né? Eu queria dizer da minha grande alegria de estar aqui hoje nesse curso, participando dessa 6ª aula, né, do curso da Renfa, um curso que foi pensado aí para ampliar um debate que para nós é muito caro e é muito importante, né? E é dessas mulheres, é desse feminismo, é desse processo que a gente quer beber, né? Eu queria saudar também a presença da companheira Mônica, assim. Mônica é uma das lideranças para nós, assim, para mim também, negras brasileiras, né, que faz um debate, faz uma atuação de fato ligada ao contexto que a gente vive assim hoje, né? Então, o debate que tu faz, Mônica, sobre geração, sobre o respeito, sobre a necessidade do feminismo negro, da gente estar ampliando os nossos horizontes, as nossas óticas, né, acerca da necessidade do nosso povo, é o que me faz, sem dúvida, assim, enxergar não só o que foi construído de longe, né, porque você, como grandes outras mulheres que passaram aqui nesse curso, Vilma Reis, né, outras companheiras importantes também que tiveram aqui, fazendo esse debate acerca do feminismo negro, traçam um histórico, né, traçam um processo que para nós é o que nos traz até aqui, o que nos dá a oportunidade, inclusive, da gente disputar o que é o feminismo antiproibicionista, né? E aí eu acho que é a partir disso que eu também queria começar a provocar, né? Queria começar... todo mundo me vendo aí, porque Tamarinha me perguntou agora se minha câmera está fechada, eu fiquei preocupada. Amiga, não te vejo. Meu Deus, e vocês me veem? Eu acho, a gente está te vendo, Ingrid, mas eu acho que fixou a imagem da Tâmara, porque ela é a que está mediando, e aí se o host puder desafixar, sabe? Eu acho que é isso. Obrigada, também acho que foi isso. Pronto, agora sim. Agora eu tô? Arrasou. É isso. Ao vivo, né? Então, gente, eu queria primeiro saudar assim, esse processo que a gente está construindo e tudo que Mônica traz de apontamento de horizonte. Quando acabou a primeira aula desse curso, que era uma aula, inclusive, para Mônica estar, né, que a gente convidou, que ela não pôde estar ali naquele momento, mas que quando a gente fez aquela primeira aula, aquela avaliação de conjuntura, aquele momento, para poder pensar em que lugar, em que realidade se dava o curso da Renfa, foram diversas as tarefas que a gente saiu, né, daquela primeira aula ali, com a companheira Vilma Reis, e hoje me sinto nesse mesmo sentimento de saindo dessa aula, de saindo desse curso, com diversas tarefas colocadas também pelas nossas companheiras mais velhas, mas por essa realidade, né? Por essa realidade, por essa leitura,
né, que as mulheres negras conseguem fazer numa outra perspectiva, com uma outra sensibilidade, né? E aí, nessa linha de raciocínio, né, eu queria trazer, na verdade, a provocação que eu trago em todo espaço onde eu venho debater feminismo negro, feminismo antirracista, né, feminismo antiproibicionista e luta antirracista, que é o histórico ligado à construção da proibição das drogas, diretamente ao histórico de ligação da criminalização do povo preto nesse país e também em diáspora, né? Então, a maconha, que é uma das plantas mais criminalizadas no país, né, é uma planta que vem do continente africano. A Carla Cotirene, ela fala muito que, para pensar interseccionalidade, a gente precisa pensar para além do Atlântico, né? Então, quando a gente para poder olhar a história da proibição das drogas no Brasil e do mundo, o que a gente percebe é que a história da proibição das drogas, na verdade, é o grande projeto, né, que foi arquitetado ao longo de muitos anos, inclusive, para garantir um instrumento muito cirúrgico, né, na fundação do que a gente entende aí também como necropolítica, né, que é a política de morte, a política de matar pessoas, a política de matar determinados corpos, né? E aí a política de drogas, ela se concretuz, né, dá-se concretude. Há mais de 50, 60 anos atrás, a partir da guerra às drogas, do estabelecimento da guerra às drogas, numa perspectiva imperialista, né, os Estados Unidos convocam a guerra às drogas, né, o Brasil, infelizmente, é um dos países que adere a essa guerra às drogas, porque é como Mônica fala, né, nesse processo aí, onde a gente vive o fim da escravidão, a gente vive também a negação da população negra aos espaços políticos e o processo de criminalização, não só da população negra, mas de toda a sua cultura, né? De todo o nosso histórico, de toda a nossa cultura, da nossa religiosidade, da nossa cultura popular também, do nosso samba, de vários aspectos aí que passam a ser criminalizados a partir desse contexto aí imperialista de criminalização do povo preto, né, do povo em diáspora no mundo. E aí a gente começa ali, há mais de 50 anos atrás, a ter a criminalização da capoeira, no mesmo ano que se criminaliza a maconha, né? E aí no mesmo ano também é criada a lei da vadiagem, que na verdade é uma lei que fala acerca das pessoas que estão numa situação de rua, né? Exatamente por causa do fim da escravidão e a impossibilidade de ter casa, de ter trabalho. Então, tudo isso conjectura aí, né, numa política que vai se firmando ao longo dos anos, associada também, e aí é importante denunciar, como assim foi falado no curso de abolicionismo penal, né, apresentado pelas companheiras Brisa e tal, a companheira Bia. Então, eu acho que é da gente falar também que o sistema punitivista, que o sistema judiciário também é formado nesse mesmo processo, né? É formado como sendo um principal instrumento aí para poder orquestrar essa guerra ao povo preto, essa guerra aí ao povo pobre. Então, a gente chega nos tempos de hoje e a gente percebe que a guerra às drogas ela é muito bem sucedida, na verdade, né? Que a guerra às drogas ela foi criada para matar as pessoas negras e pobres, e o que a gente percebe é que o genocídio acontece diariamente e que o encarceramento está aí dado como sendo uma realidade brasileira. Somos o terceiro país que mais encarcera no mundo, né? E a maior parte da população que está encarcerada, 70% de uma perspectiva nacional, mas tem estados que chegam a 90% de população negra, né? Então, essa é a realidade da política de drogas no Brasil, a realidade de um projeto que deu certo no que foi orquestrado, que é matar, que é controlar, né, não só os corpos, mas a cultura, a história, né, do nosso povo, do povo preto nesse país. Então, acho que é a partir do reconhecimento da história, do reconhecimento desse passado, desse processo que também vem de longe, que a gente se coloca para poder entender qual é o papel do feminismo antiproibicionista, né? Porque o feminismo antiproibicionista é algo muito desse tempo, é algo muito dessa realidade que a gente vive. Eu costumo dizer que é algo fruto desses processos democráticos, revolucionários, né, de expansão aí do próprio feminismo negro no Brasil e no mundo todo, que a gente consolida a necessidade de haver uma luta, em especial por mulheres que são atingidas diretamente por essa guerra às drogas. Então, a RINFA e outras organizações, né, porque a RINFA não é a única organização feminista que existe, né, mas a RINFA, como sendo uma das maiores organizações, uma organização nacional, entende que é necessário que o feminismo antiproibicionista paute os corpos que também são excluídos nesse processo que o feminismo negro denuncia, né? De um feminismo hegemônico, de um feminismo que entende apenas uma mulher como sendo mulher, apenas uma mulher cis, branca, como sendo uma mulher,
né? Então, é nesse desafio que a Renfa, internamente e externamente, constrói o seu projeto. É de reconhecer a interseccionalidade que nos ensina, inclusive, as mulheres negras, porque há mais de 150 anos a Carla Cotirene diz que as mulheres negras invocam a interseccionalidade e a solidariedade política entre a gente, entre o povo, né? Então, a gente está aqui há mais de 150 anos fazendo essa convocação e a gente até agora não percebe, né, a chegada desses movimentos, a chegada, inclusive, de alguns grupos de mulheres, né, que não entendem a necessidade do protagonismo, a necessidade de ouvir, né, as estratégias, os processos que foram construídos aí de resistência e sobrevivência das mulheres negras nesse país, né? Então, acho que é importante a gente trazer isso, porque não é só a Carla, mas a Lélia, que é uma outra referência para mim, assim, muito importante, né? Eu também fui militante de partido e ver uma mulher como a Lélia, por exemplo, disputar os partidos, né? Assim como eu vejo várias outras companheiras negras também que fizeram esse processo e já falavam sobre interseccionalidade, sobre articular racismo, sexismo, exploração capitalista. Então, a gente já tem aí, na verdade, um processo que foi construído antes desse feminismo antiproibicionista se fundar, né? Então, a gente não está aqui para poder fundar novos projetos de futuro, caminhos de futuro. Estão dados os caminhos de futuro a partir da luta antirracista, da luta feminista negra, da luta feminista antirracista, da luta transfeminista, né? Dessas tantas lutas aí que são historicamente apagadas do processo de construção, né? E aí a Mônica falou da Bell, né, da Bell Hooks, e aí eu fiquei pensando num texto que a Bell Hooks escreve junto com a Audre Lorde, que é muito, muito lindo, assim. Para mim, a Renfa, né, que é esse espaço de luta interracial, que é da construção com mulheres brancas, negras, indígenas, né, mulheres de diversas etnias e raças, a ideia é de como é que a gente pode se encontrar e se entender, né? E aí foi lendo a Audre Lorde, lendo o livro A Irmã Outsider, que eu consegui um pouco entender o papel dessa luta nessa organização, da luta da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, de ter no seu centro mulheres moradoras, mulheres em situação de rua, mulheres que são profissionais do sexo, mulheres que estão em situação de uso abusivo de droga, né? Mulher que é pesquisadora, mulher que atua dentro da periferia, mulher que é usuária de drogas, né? E mulheres que se reconhecem a partir desse espaço do feminismo antiproibicionista como atrizes políticas, assim, atrizes políticas de um processo revolucionário, inclusive, né? Então, eu acho que é muito importante, assim, quando eu li a Audre, quando ela traz um texto que eu até escrevi aqui para poder falar para vocês, que é como mulheres, alguns de nossos problemas são comuns, outros não. Vocês, mulheres brancas, temem que seus filhos, ao crescer, se juntem ao patriarcado e testemunhem contra vocês. Nós, em contrapartida, tememos que tirem os nossos filhos de nós num disparo, num carro, num queima-roupa, no meio da rua, enquanto vocês dão as costas pelas razões pelas quais os nossos filhos estão morrendo. E aí a Audre fala isso não no sentido de fazer uma cobrança da violência, né? De como Mônica diz, a gente nem sempre precisa ser pacífica e também nem sempre que a gente está trazendo a realidade a gente está sendo violenta. A realidade é violenta, né? E é difícil a gente compartilhar isso com as nossas companheiras, é difícil a gente estar aqui e construir um feminismo que de fato respeite, né, essa interseccionalidade e respeite os lugares de fala e respeite as lacunas históricas da construção desse país. É necessário que a gente fale sobre realidade brasileira para poder pensar em projeto político de futuro, né? Então, acho que, como a Audre falou, como a Audre colocou, né, como a Mônica também falou, trouxe em sua fala, assim, descolonizar, né? Reconhecer pessoa branca, né, sob branquitude, reconhecer quais são os privilégios, inclusive, que você pode colocar à disposição da luta, né, qual é a energia, a possibilidade que você pode, né, trazer, contribuir. Então, acho que tem essa questão importante que é pensar a ação, né? Pensar a ação ela não o pensamento ele não é válido se ele não parte da ação, não parte dessa iniciativa também coletiva. Então, acho que o que Mônica traz, né, essa tarefa que está aí colocada, é uma tarefa para nós, dentro da Renfa, e é uma tarefa para todas nós que estamos aqui nesse curso, acompanhando esse processo, quem está assistindo ao vivo aqui, esse espaço, que é a nossa tarefa nessa luta antirracista, a nossa tarefa nesse papel aí de mudar a realidade.
A gente quer mudar a realidade, mas ninguém muda a realidade se a gente não estiver colocando, né, tudo que a gente tiver à disposição para fazer essa mudança. Porque as ferramentas e as energias, elas são muitas. Né? E a Audre Lorde falava uma outra coisa também, que era: ninguém vai destruir a Casa Grande com as ferramentas do Senhor. Então, nós temos as nossas ferramentas. Nós, mulheres negras, nós, mulheres feministas antirracistas, nós, mulheres trans, todas nós, mulheres aqui colocadas, lésbicas, né, mulheres que têm com deficiência. Então, todas nós, mulheres colocadas aqui, temos ferramentas que já estão colocadas aí para a gente poder fazer, né, essa ação. Eu também sou mulher de axé, sou filha de Xangô, filha de Oxum. Acredito que Ogum, aí, rei das ferramentas, também nos deu e nos dá, né? Assim como Xangô nos dá o tempo inteiro estratégia para a gente construir. A gente só precisa que essa esquerda, né, que esse feminismo, que todas as mulheres, né, as mulheres brancas, as mulheres cis, as mulheres que estão aí, né, em um lugar que ainda encontram com privilégio, apesar do patriarcado, que a gente esteja dispostas a entender o nosso momento, né, que a gente esteja dispostas a entender como é que a gente pode transicionar juntas, né, como é que nós, mulheres negras, nós, as mulheres brancas, podemos todas, né, as mulheres indígenas, transicionar, as mulheres trans, transicionar dessa realidade juntas, né? Juntas, mas entendendo a nossa contribuição, entendendo a necessidade aí do preenchimento das lacunas desse processo, né? Então, o feminismo antiproibicionista está em disputa, né? Muitas mulheres, às vezes, querem relacionar o feminismo antiproibicionista a uma luta da disputa do capital, a partir de uma lógica que não representa esse processo que a gente vem acumulando, né, ao longo dos anos. Então, assim como tudo nesse mundo aí está em disputa, a gente também está, nosso projeto político também está, e a gente precisa estar atentos e atentas aí para não perder, né, todo o acúmulo e toda a luta que a gente conquistou até agora. Agradecer o espaço também, é sempre muito bom compartilhar com vocês, estudar, se preparar e tal. Eu fico bem nervosa, eu fico ouvindo um monte que é bem nervosa e tal, mas é isso, né? A gente fica todas com ansiedade, aí começa a falar e já relaxa e tal. Então, que vocês também venham e tal, e falem, se coloquem para a gente poder aproveitar esse tempo juntos. Maravilhosa, como todas. Então, minha gente, eu acho que foram vários questionamentos bem pertinentes, algumas tarefas também já colocadas para ação. E primeiro dizer também que é uma honra estar aqui como mediadora dessa mesa. Para quem está acompanhando a gente ao vivo e talvez tenha chegado um pouco depois, essa é a 6ª aula do curso Feminismo Antiproibicionista, Descolonizar para Avançar, e hoje com o tema central, como todos os outros, mas esse de grande importância para nós, que é o feminismo antiproibicionista e racismo, né? E o nosso combate enquanto rede nacional de feministas antiproibicionistas. E aí, esse momento é um momento para a gente retornar, para que vocês possam participar, as pessoas que são alunas do curso. E aí, vou até perguntar para as meninas que estão também organizando a sala, se a gente pega lá do bate-papo as perguntas, ou tem uma lista que a gente inicia, ou a gente vai direto para o bate-papo. Essa dúvida eu tenho um pouco. Geralmente as companheiras se inscrevem aí para falar. Cadê? Geralmente também, às vezes, elas não se inscrevem. Estou olhando aqui. Mas quando uma fala, vem um bocado atrás. Também é um negócio desse. Então, se quiser a primeira falar aí, viu? Bom, gente, tem muitos comentários. Muitos comentários que é eita atrás de eita. Realmente, gente, foi muito cirúrgico as duas falas e com questões bem pertinentes, né? Eu vou inclusive, trazer também um pouco dos questionamentos, nem questionamentos, mas dos acertos que a gente vem ouvindo nas duas falas de vocês, que é a respeito mesmo do nosso questionamento enquanto a branquitude,
né? Muito tem se falado que o racismo é um problema das pessoas brancas também, principalmente é um problema das pessoas brancas, né? Não é um problema nosso, nós somos as vítimas desse problema. Mas né? No meu caso, por exemplo, no caso de muitas outras que estão não só dentro da construção da Renfa, das integrantes da Renfa, mas também dentro de outros espaços, como por exemplo, que são mistos também, como por exemplo a organização da Marcha da Maconha, que muitos de nós estamos aí também nesse fronte, e como que a gente pode estar trazendo essa discussão e essa responsabilidade para os companheiros e para as companheiras que estão ao nosso lado, porque muitas das vezes fica permeando essa situação de que, mas eu faço a minha parte porque estou aqui, né? Estou nesse campo da esquerda, estou fazendo a minha parte, mas muitas das vezes essa reprodução dos privilégios e das formas de falar racistas, elas continuam e perpetuam, e quando a gente coloca, vem sempre bem grande essa defesa, né? De que eu não sou a personificação dessa branquitude, essa branquitude é um sistema, não sou exatamente eu. Mas achei uma fala que até, inclusive, queria que a Mônica depois, se pudesse, aprofundasse mais, porque é muito importante, porque a gente sempre fica nesse papel de estar sendo agressivas ou de estar acusando o companheiro ou a companheira que está lutando ao nosso lado, quando, na verdade, a gente precisa apontar os resquícios, né, dessa branquitude no nosso meio, nesse nosso meio de construção, que sempre vão estar existindo. E aí, gente, se alguém quiser se inscrever para falar também... Aqui tem a Raíssa. Não sei se é uma pergunta, mas falando sobre articulações entre antiproibicionismo e antirracismo, a importância de se pautar a abolição das prisões. Isso diante tanto de uma esquerda quanto de um feminismo permanecem mobilizados por lógicas cúmplices ao punitivismo e à multiplicação dos presídios, né? E aí, Mônica traz isso também no começo da fala, desse trabalho da nossa interseccionalidade. Raíssa, porque é isso. O ser antiproibicionista, nem sempre a companheira que se coloca como antiproibicionista se coloca como antipunitivista ou se coloca como abolicionista, né? Ou até mesmo se coloca como uma pessoa que é anti o cárcere, né? Quantas das vezes nós vemos entre nós mesmos a reprodução desse pedido pela cadeia, desse pedido pela prisão, mesmo que sejam, inclusive, atacando aqueles que estão de lados opostos na nossa luta, mas a gente sabe que quando a gente pede a prisão, né, de uma pessoa branca, junto com isso, vem, na verdade, a realidade do sistema prisional, que é o nosso povo, que são as pessoas pobres, que são as pessoas negras que estão encarceradas, né? Então, lembrando sempre do clamor que nós trazemos aí, principalmente na Agenda Nacional pelo Desencarceramento e nas frentes estaduais aí pelo Brasil, onde a gente sempre tem que reafirmar que nós não queremos nenhuma vaga a mais no nosso sistema prisional, né? Cada vaga a mais colocada dentro do cárcere, dentro do presídio, é uma vaga que vai estar encarcerando aí gerações do nosso povo, e é bem urgente a gente trazer essa discussão, e até mesmo para espaços que já se colocam como antiproibicionistas, né? Espaços nossos companheiros que estão junto aí na saúde mental, na luta da luta antimanicomial, na saúde mental, na redução de danos, nas próprias marchas da maconha, e como que a gente leva esse debate e consegue colocar ele também como central, né, do antipunitivismo e de sermos todos abolicionistas penais, porque de início, o que a gente tem que estar colocando como central para que a gente possa diminuir e chegar ao fim do encarceramento em massa do nosso povo.
Vou deixar para ver se tem mais alguém que queira se colocar, e aí a gente retornar também, caso as convidadas já queiram fazer suas contribuições a respeito desses dois temas colocados, né? Como discutir a branquitude nesses nossos espaços mistos e a questão abolicionista. E aí a Yolanda Machado está se inscrevendo. Deixa eu ver se tinha alguém antes, mas acredito que você já pode falar. Yolanda. Boa noite, gente. Eu estava aqui pensando assim, um pouco no que a Mônica falou no começo, né? E um pouco também no que a Ingrid... Yolanda, desculpa. Pronto. Desculpa, vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos. É porque elas não estão acostumadas com o negócio do menino do lado, entendeu? Que o menino fica ouvindo o negócio, que é uma zoada, mas fique tranquila. Desculpa, gente, é porque não tem como. Eu botei até no fone de ouvido para ver se ficava menos barulho, mas infelizmente... Deixa eu ver se eu boto outra aqui, para ver se melhora um pouquinho. Então, aí desculpa que eu não... Para eu escrever é muito difícil, que eu estou no celular, tá, gente? Desculpa. Então, eu estava pensando, porque a Mônica estava falando da questão, né? Da questão eu vou dizer, não foi isso que ela falou, mas eu vou falar com a minha linguagem, tá, gente? Das interfaces, né? Que tem no próprio feminismo, no próprio antirracismo, né? E eu fiquei pensando nisso. Porque na luta antimanicomial e na luta da pessoa com deficiência também tem isso, né? E eu fico pensando, e é por isso que a gente não consegue dar um passo adiante, né? É por conta dessas interfaces que a gente não consegue... Heitor, por favor, meu filho. E é por isso que a gente não consegue dar Espera aí, meu filho, por favor. A gente não consegue dar um passo adiante, porque mesmo dentro do movimento, a gente está sempre segmentado, né? A gente não consegue, dentro do movimento feminista, dentro da luta antirracista, dentro da luta da pessoa com deficiência, dentro da luta da saúde mental, a gente não consegue ter uma unidade, porque... Eu vou dar um exemplo muito, muito pontual. Num dado momento, eu estava num grupo de mães que estavam lutando contra aquele decreto do Bolsonaro das escolas especiais. E aí eu trouxe uma ideia, que a gente estava pensando, como é que a gente vai impedir isso? Como é que a gente vai impedir? Eu falei, gente, a gente tem que ter parceria de parlamentares, que se a gente quiser barrar esse decreto, tem que ter parceria de parlamentar, não tem jeito. A gente, na saúde mental, fez uma plataforma parlamentar, a gente está perto da eleição, a gente fez uma plataforma parlamentar, e aí fomos aos parlamentares, eles assinaram aquela plataforma, se comprometendo com aqueles eixos daquela plataforma antimanicomial. Então, a gente fez com que eles comprometessem os mandatos deles, caso eles se elegessem, a levarem um mandato antimanicomial. A gente pode fazer uma plataforma comprometida com a causa da pessoa com deficiência e, mais estritamente, com a causa da inclusão, né? Mas quem foi que veio falar de saúde mental, a gente aqui está falando de inclusão? Eu falei, gente, se a gente não tiver ligado com o que acontece nos outros movimentos, se a gente não tiver ligado com o que acontece no movimento da pessoa, da pessoa LGBT, se a gente não estiver ligado com o que acontece no movimento das pessoas com transtorno mental, que também são pessoas com deficiência, e se a gente não estiver ligado vou concluir. Se a gente não estiver ligado no que acontece no movimento do povo negro,
das pessoas que vivem em condição de rua, a gente não vai dar um passo à frente. A gente tem que estar uníssono, porque é um movimento só, é um movimento de direitos humanos, de direitos civis, é a luta por direitos. Então, a gente tem que estar uníssono, tem que estar todo mundo trabalhando junto, né? Mas aí a mulher me mandou calar a boca porque eu estava sendo mal educada. Aí eu falei, então, meu bem, então realmente não é para eu estar aqui. Eu vou sair com a minha falta de educação, entendeu? E vou continuar trabalhando sozinha, porque, entendeu? Eu vou continuar sendo mal educada sozinha, porque vocês vão continuar no quadrado de vocês, cada um no seu quadrado, gramando sozinho, entendeu? E eu vou continuar gramando também, entendeu? No meu caminho. Era isso que eu, entendeu? Sabe? Queria que vocês falassem mais sobre isso, entendeu? E eu aqui consigo perceber que a gente está tentando fazer um movimento uníssono, entendeu? Por isso que eu me achei meio aqui. Já terminei, gente. Já terminei. Já terminei, desculpa. Falo demais. Que é isso, companheira. Não precisa se desculpar. Obrigada pela contribuição. Suas companheiras aqui de curso todas, inclusive comentando que sempre que você fala, são falas bem marcantes e bem certeiras. Então, mais uma colocação para o nosso debate. E aí, gente, tem mais alguém que queira se colocar, que queira se inscrever para esse momento? Bom, tem a Raíssa inscrita, não sei se antes da Raíssa... Não, foi isso mesmo. Depois da Yolanda, Raíssa Eres. Pode falar. Depois da Yolanda, só tinha você inscrita. Boa noite. Queria saudar e agradecer às companheiras pelas falas potentes e mobilizadoras, né? Como tem sido esse curso desde o começo, né? É um espaço que tem mobilizado e movimentado muito, assim. E me colocando, né? Acho que fazendo coro também a fala que Yolanda trouxe, né? Nessa perspectiva de como que a gente constrói as alianças entre as nossas lutas, né? Fora de uma perspectiva que apenas a violência que a gente sofre é a violência que importa, né? Essa perspectiva, às vezes, que algumas pessoas bem desonestas, né, e falando de pessoas desonestas desde lugares de privilégio, distorcem, né, o conceito, né, de lugar de fala, né, para colocar a perspectiva de que luta contra racismo não tem nada a ver com pessoa branca, de que luta contra a transfobia não tem nada a ver com a pessoa cisgênera, de que a luta contra a LGBTfobia não tem nada a ver com pessoas heterossexuais, de que a luta contra o machismo não tem nada a ver com os homens, né? E tudo isso, né, que produz essa desresponsabilização imensa, que muitas vezes também, né, localiza pessoas trans a um lugar de só falar sobre transfobia e mais nada, né? Localiza muitas vezes, né, mulheres negras a um lugar de falar apenas sobre racismo e mais nada, né? E vai produzindo uma série de silenciamentos dentro dos espaços, né? Sem haver uma compreensão do quanto essas lutas estão interligadas, né? Estão interligadas. Nossas vivências, as opressões que a gente sofre não são as mesmas, né? É importante existir essa compreensão dos privilégios, né? Eu compreender os privilégios que me atravessam enquanto uma mulher branca, né? Mais do que isso, né? Compreender as opressões que eu tenho o poder de exercer, né? As opressões que fui historicamente ensinada para exercer, né? E fazer o trabalho de desaprender,
né? Porque isso também é sobre isso também, né? Desmantelar, né? Desmontar esse sistema que nos violenta, né? Até porque, né? As lutas elas estão conectadas, né? A luta pela minha liberdade enquanto mulher, trans, lésbica, está ligada, né, à luta, à liberdade de outras mulheres que sofrem opressões diferentes das minhas. E reforçando algo que eu coloquei nos comentários, né, sobre a questão da importância do diálogo sobre a abolição das prisões nessas lutas, né, porque ainda persiste, né, dentro de diversos espaços antiproibicionistas, uma separação, né, entre o que é a luta pela liberdade do uso da substância e, né, questões que envolvem, por exemplo, a criminalização do tráfico, né? Uma parte muito considerável da esquerda, assim, consegue pautar o direito à liberdade de, de fumar seu baseado, mas compreende que se a pessoa foi condenada por tráfico, tem que continuar presa. Então, quer dizer, né, a pessoa que vendeu, né, baseado para ele, tem que estar na prisão para ele, né, estar fumando ali de boas, né, falando de uma forma bem simplificada, né. Então, por exemplo, pautas como, né, a anistia a pessoas que foram encarceradas por tráfico, né, e encarceradas nas mais diversas modalidades, é uma pauta que precisa ser bancada, né, para que também não se entre, né, como já foi pontuado, nessa lógica mercadológica, neoliberal, individualista, que pauta apenas a liberdade do uso, né, porque nessa diferenciação também existe, né, um recorte, um atravessamento de classe e de raça também, isso tudo, né. Então, novamente agradeço, né, reforço a importância, né, da pauta antimanicomial, como foi falada aqui, né, eu, enquanto psicóloga, também compreendo que todos estes debates, né, o debate sobre antiproibicionismo, ele é fundamental a ser travado dentro da psicologia, dentro de todas as áreas vinculadas à saúde mental, porque isso é a lógica proibicionista, ela mobiliza muito da forma como a nossa atuação profissional se constrói, né? E isso precisa ser cada vez mais pautado e agradecendo, né, e reforçando, né, essa importância da gente construir as lutas a partir das nossas diferenças, porque nossas diferenças não são um problema, né, como diz Audre Lorde, né? Nossas diferenças são as potências e possibilidades que nos aproximam, né, e que nos mantêm em movimento. E é isso. Obrigada, Raíssa. A companheira colocou logo agora, após o debate. Pode falar, companheira, deixa eu só confirmar o seu nome. Amara? Acho que é Amara. Oi. Pode falar. Dá para me ouvir? Dá para lhe ouvir. Pronto. Então, na verdade, eu estava colocando no chat porque eu não sei se seria aqui o momento para discutir, mas seria o seguinte, basicamente. Recente eu vi uma discussão, né, e rendeu muita polêmica por conta dos projetos de lei que têm acontecido sobre prisões, né, sobre o reforço de prisões para homens que cometem violência contra a mulher. E aí, recente, as leis de retirada, né, de cargo público, ele não pode ingressar em cargo público, não pode concorrer a representações públicas, né, no caso de conselhos de classe, né, conselho de serviço social, conselho de, enfim, em profissões. E eu vi muitas meninas comentando no Instagram, falando nos espaços, sobre quem são esses homens e se seria mesmo correto a gente estar pedindo que eles sejam presos, né? Continue nessa lógica. E aí eu fiquei aqui, estou aqui querendo muito saber qual a opinião da Mônica e da Ingrid, mas ao mesmo tempo eu não sei se seria o momento, peço desculpa se não for, mas é uma questão que
me preocupa muito, porque enquanto participante, né, do Conselho de Saúde da Mulher, eu vendo muito esse reforço, sabe, de tipo, prendam cargos, retirem a profissão, ele não pode exercer a profissão, ele não vai poder fazer isso, ele não vai poder fazer aquilo. E eu fico pensando muito como é que é para o futuro, como é que vai ser, sabe? Essa é a questão, assim. Obrigada, viu? Obrigada, Mara. Inclusive, uma ótima contribuição, né? Trazendo, inclusive, alguns questionamentos que a gente sempre faz, por exemplo, em outras organizações, outros feminismos, né? Por exemplo, quando a gente vem com a lei do feminicídio, com a lei da Maria da Penha, e a gente tem que olhar para onde esses mecanismos são, a quem esses mecanismos atingem, né? A gente sabe que não são os homens brancos, poderosos, os homens da elite, que são os homens presos pela lei do feminicídio, nem pela lei da Maria da Penha, né? A gente sabe que são os homens negros, que são os homens pobres, que vão ser encarcerados por essas leis, né? Então, a gente não tem essa condição, por exemplo, de estar clamando por essas prisões, porque a gente sabe quais são os corpos que são encarcerados, né? Eu fazendo o meu comentário, mas eu acho que é o momento também das nossas convidadas retornarem. Acho que a gente teve bastante intervenções, muitas delas trazendo esse caminho, que foi tema de um dos nossos cursos, mas é justamente essa interseccionalidade, né, que nos move nessa luta e que faz com que a nossa luta também seja tão importante. E aí queria saber das companheiras, se elas já querem fazer os seus comentários ou se desejam que a gente recolha mais contribuições e mais perguntas. Para lembrar que está sendo gravado o nosso curso, assim como todas as outras aulas. Vocês podem, você que está vendo pelo ao vivo, né, que não se inscreveu no curso, pode estar acompanhando todas as nossas aulas pelo nosso canal do YouTube, Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, e também no Facebook vai achar todas as outras aulas do curso. Então, vamos retornar. E aí, vocês querem alterar a forma de colocação, e dessa vez Ingrid começa respondendo e depois vai para a Mônica? Pode ser, minha gente? Ou querem manter a mesma? Já estou vendo a Ingrid aqui na minha carinha na tela. Vai, minha irmã. Pode ser. Não, acho que obrigada pelas colocações das companheiras, né? Acho que, Yolanda, super compartilho contigo. Os meninos ouvem esses negócios, não sei como é que eles não ficam doidos, que é uma zoada que eles ficam ouvindo, chega, bate na cabeça da pessoa. Né? Mas dizer que o feminismo antiproibicionista também é isso, né? A reivindicação, inclusive, dessa luta materna, dessa possibilidade da participação nossa na sua totalidade, né? Então, agradecer as provocações de vocês, né? Dizer que, sem dúvida, esse é um espaço onde eu também aprendo muito, assim, também consigo ouvir e poder também aprofundar bastante, né? E eu queria aproveitar, na verdade, a provocação feita aí pela companheira Mara, que é uma provocação, para mim, importante no sentido desse projeto político que a gente constrói, não só da luta antiproibicionista, né, da luta feminista antiproibicionista, mas, inclusive, que eu também disputo dentro do feminismo negro que eu construo, dentro da luta negra que eu construo, né? Então, durante muito tempo, a pauta da política de drogas foi uma pauta difícil de dialogar com os outros setores da sociedade. E acho que foi a partir da possibilidade, né, e da disposição das mulheres negras que a gente consegue abarcar isso aí como sendo uma necessidade do debate central por dentro dessas estruturas, dessas organizações e movimentos e tal. Então, sem dúvida, foram as mulheres, né, foram as mulheres mais velhas, inclusive, que acolhem essa pauta como sendo uma pauta fundamental e como sendo a pauta que estrutura esse projeto político histórico, né? Então, a disputa desse processo, acho que é uma coisa que, sem dúvida, é uma das maiores vitórias, assim, para nós, ao longo da nossa composição enquanto Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas e da nossa relação com as organizações que a gente constrói, que a gente
tá aí junto, né? Hoje a gente vê mulheres de todos os lugares, né? Hoje eu vejo a Selma da CONAC fazendo um debate de política de drogas, de dizer, uma mulher de lá da quilombola e tal, dos movimentos quilombolas, de fazer o debate e dizer, não, a gente defende a outra política de drogas porque essa é uma política que mata os nossos, né? Então, para mim é sobre isso que a gente está falando e é sobre também encarar temas cascudos e difíceis, né? O sistema prisional brasileiro é um tema difícil de dialogar, é difícil dialogar com a lógica de uma sociedade punitivista. Então, do mesmo jeito que a sociedade criou uma pessoa para ser tirada ali como sendo a culpada de todos os problemas do mundo, né? Ela também tirou um espaço para que essas pessoas elas fossem depositadas, né? Então, a gente construiu, Dudu Ribeiro, que é um grande companheiro da Iniciativa Negra, fala muito disso, né? Da construção desse estereótipo aí do inimigo social, do inimigo público. Então, o inimigo público é aquele menino, jovem, moleque ali, cabelo pivete, tá, louro pivete, tá, cortado na régua, sem camisa, vindo de bicicleta rápido na tua direção. Esse é o inimigo público, criado pela sociedade brasileira e que é depositado dentro das prisões brasileiras, que não são espaços de ressocialização, muito pelo contrário, são espaços de violação de direitos, são espaços de exploração da vida das pessoas, né? E aí é impossível que a gente debata e que a gente defenda um projeto que é um projeto como esse, o projeto das prisões brasileiras, né? Que é um projeto que a gente vê que desumaniza as pessoas, que prevê colocar pessoas em containers se elas tiverem Covid e forem pessoas que estão cumprindo pena. Né? Então, assim, é você dizer que a vida daquela pessoa não vale nada, assim, se exploda, tá de boa, tranquilo. E como a gente tem visto até agora, né? Porque a gente não vê plano de vacinação, a gente não vê debate sobre a higienização das unidades, a possibilidade do cuidado dentro do presídio em relação ao Covid, aos sintomas primeiros e tal. Então, são o descaso da violação do direito no Brasil, são as prisões brasileiras, são os espaços de tortura que viraram as prisões brasileiras, que são espaços de tortura da população negra e pobre, né? Então, defender isso é impossível para nós. O abolicionismo penal, né, que é pautado, inclusive, pela luta abolicionista negra, né, é pautado aí pelos companheiros, por Luiz Gama, por companheiros que trouxeram isso para nós, que trazem, inclusive, para nós o projeto político que a gente precisa defender aí, que é contra esse judiciário que se organiza para poder vir contra nós, né? Esse sistema do poder aí que se organiza para atuar sobre nossos corpos, né? E aí, do mesmo jeito que a gente viu agora, por exemplo, o policial George Floyd ser criminalizado e preso e tal, 70 anos de prisão, não dá para comemorar, entendeu, gente? 70 anos de prisão do policial do George Floyd, porque, assim, a lógica de punir e de prender no mundo é a lógica de prender gente preta e gente pobre. Então, quando uma pessoa branca e tal é punida, num caso midiático, isso não muda a lógica. A lógica continua a mesma. Continua sendo as pessoas pretas e pobres sendo presas. Então, quando a gente faz essa análise, a gente percebe que o abolicionismo penal fala sobre a gente pensar outros sistemas de responsabilização. E aí, quando eu falo de pensar a interseccionalidade para além do Atlântico, é de que a gente tem outros jeitos de construir segurança pública no mundo, entendeu? Em África, em países aí asiáticos, em países indianos, a gente consegue ver estruturas e possibilidades da gente também beber de outras fontes, de outras referências aí acerca de um projeto político de segurança, né? Que não pode ser o projeto político da segurança militarizada, né? Como a gente, por exemplo, dentro do movimento feminista é uma luta, porque assim, o movimento feminista ainda entende a luta abolicionista e a luta abolicionista, no caso, como sendo uma luta difícil, porque assim, como é que você defende o cara que matou a mulher no feminicídio? Não estou defendendo o cara que matou a mulher no feminicídio, eu estou defendendo que nos últimos anos aí da política da Lei Maria da Penha, quem mais cresceu da violência foi para a mulher negra, entendeu? As mulheres brancas diminuiu, mas a mulher negra cresceu. Aí, quem é que foi preso? Essa mulher negra é casada com quem? É casada com os homens brancos, entendeu? Não foi os homens brancos que foram presos, entendeu? Foi os homens negros que foram presos. E aí a lei funciona de um jeito só, porque a Lei Maria da Penha é linda. Se você pegar ela é bonita, entendeu? Lá no negócio de você falar, de você trabalhar a masculinidade dos homens, não sei o que. Funcionou esse negócio dentro do sistema judicial que a gente vive hoje? Não funcionou. Porque tem um projeto político aí que é só o de prender algumas pessoas, né? Eu não estou dizendo que a pessoa não vá ser punida, entendeu, gente? Não vou falar isso no Brasil, que mata a juventude preta, tá ligado? Que não vai ser punida, não, que não vai ser responsabilizada. Que mata a juventude preta de 5 minutos. Eu não vou poder falar, poxa, vou ficar de boa com um cara que matou o Beto lá no Carrefour,
tá suave, sou abolicionista penal, não vou querer que o cara seja preso, não. Mas não vou comemorar a prisão do cara, entendeu? E além de não comemorar, vou continuar lutando para que o cara tenha um outro tipo de tratamento, inclusive nesse processo de responsabilização, né? Que eu acho que, às vezes, pode ser aí pela via, por exemplo, do homem que comete feminicídio e tal, e não pode assumir um cargo público, né? Isso daí é a coisa do que a gente pode fazer para agora e tal. Mas existem outras formas de pensar e a gente, às vezes, tem dificuldade de parar para poder pensar, sabe? Sobre quais são as outras possibilidades. A gente vive aqui a realidade e tal, não sei o quê. A colonização é difícil, ela fode com a cabeça da gente, né? Então, como é que a gente para poder pensar também outros mundos possíveis a partir dessas outras óticas, sabe? Existem outras experiências e a gente pode compartilhar delas, né? É isso. E convidar agora a companheira Mônica para estar fazendo também as suas colocações. E aí a gente retorna também, pessoal. Tem alguém falando? Pronto. Aí só coloca na telinha dela, gente. Então, gente, eu acho que sobre essa questão do abolicionismo penal e do antipunitivismo, Ingrid já trouxe os elementos, né? Eu preciso reconhecer que isso é, para mim, um debate muito recente, né? Eu não tenho uma aproximação e um aprofundamento maior com isso, né? Eu tendo a me somar no posicionamento antipunitivista e tal, abolicionista, mas não tenho grandes condições de fazer grandes debates, realmente, porque ainda estou lendo sobre isso, ainda estou estudando e aprendo muito com vocês mesmo, né? Então, acho que Ingrid já trouxe os elementos e eu tenho concordância com tudo que Ingrid traz, né? Por exemplo, essa questão da Lei Maria da Penha, por que é que esses outros dispositivos, até hoje, não foram colocados em prática, né? Porque todo investimento é em mais prisão, mais carro de polícia, mais arma, mais vaga nas prisões e tal, né? Prisão é uma indústria, né? Prisão é uma coisa do ponto de vista econômico, que tem uma elite aí que vive disso, né? Então, acho que Ingrid já traz os elementos que eu tenho concordância, né? Sobre essa coisa da branquitude que foi trazida, né? Então, gente, como eu disse na minha fala, né? Tem uma coisa aí, são discussões tensas, né? É difícil, mas nós nunca vamos estar em espaço nenhum onde discutir machismo, LGBTfobia, racismo, tal, seja tranquilo. Não é tranquilo. E a gente precisa entender que tem que lidar com o negócio. Não dá assim para ser tudo suave, dourado e rosa o tempo todo. É tenso, tem hora que pega pau mesmo e a gente levanta a voz e vai para o enfrentamento. Mas isso é da natureza dessas questões, né? Então, não estou dizendo que a gente tem que naturalizar se agredir, não é nada disso, não. Agora, desculpa aí, se você só consegue conversar comigo se eu falar baixinho, não vai rolar, né? Então, estamos colocando critérios, né, que atendem só um lado, né? Mas acho que, do ponto de vista político, é absolutamente fundamental. E vou linkar isso com o que Raíssa traz da questão do lugar de fala. Gente, tem um povo que se aproveita desse negócio de lugar de fala. Me poupe, viu? Me economize. Sim, ó. Não vou falar sobre racismo porque sou branca. Não tenho direito de falar sobre a pauta quilombola. Eu sou urbana. Moro na capital, em cidade grande. Para com isso. Você tem a obrigação de falar sobre racismo porque você é branca e se privilegia disso. Então, assim, lugar de fala não é sobre isso. Lugar de fala não pode ser um escudo para o seu silenciamento e para você operar a sua parte no pacto narcísico, ok? Não dá, não pode ser para isso, né? Lugar de fala é outra coisa. E, assim, eu tenho discutido, eu sempre sou convidada a fazer debates, tal, com grupos mistos de pessoas brancas e negras, né? E sempre faço esse mesmo exercício. Então, gostaria agora de falar para vocês, pessoas brancas que estão aqui com a gente. Então,
Vamos falar sobre lugar de fala, sobre reconhecer privilégio e tal. E vamos falar dessa coisa da concretude do seu antirracismo, né? Porque, vejam bem, é a mesma coisa que estão fazendo com o conceito de racismo estrutural. De vez em quando aparece alguém dizendo, mas não é culpa minha, o racismo é estrutural. Vocês lembram do discurso que aquela diretora branca fez sobre aquela série? Eu não lembro o nome da mulher, minha gente, mas ela disse isso. O problema não sou eu, é que o racismo é estrutural, então a gente não encontra artistas negros e negras que possam fazer esse tipo de papel e tal. Esse é um escudo, o racismo estrutural, para o seu racismo, né? Então, como é que a gente lida com isso, né? Na minha concepção e daquilo que eu sei da produção das teóricas negras sobre isso, quando a gente está falando de lugar de fala, é porque uma pessoa branca não pode se arvorar a ser porta-voz das pessoas negras. Você não pode ocupar o lugar da pessoa negra. É inadmissível que uma pessoa branca diz, olha, eu entendo perfeitamente o que você diz, porque eu passo por isso, esse sofrimento que você tem aí, né, sobre o racismo e tal, eu vivo isso, não vive porra, não vive, né? Então, assim, não dá para você se colocar dessa forma, né? Substituir o outro, ou tomar o lugar do outro. Mas falar sobre racismo é obrigação, sabe? Combater o racismo é uma tarefa das pessoas brancas, né? Falar sobre o privilégio, reconhecer o privilégio é uma tarefa, né? E em determinados lugares é mais estratégico a gente recuar e uma pessoa branca falar do que a gente negra falar. Tem que reconhecer isso estrategicamente. Em determinados lugares, a fala de uma pessoa branca reconhecendo o privilégio, questionando a estrutura, certo? Racismo não é fator estruturante? Tem que questionar as estruturas, né? Então, é a gente transformar em prática, né? O discurso, a empatia, não sei o quê, tem que ser concreto. Então, é assim, quando você está lá, no fim de semana, entre os seus, você questiona as piadinhas racistas, você questiona as narrativas de situações de discriminação que as pessoas trazem e colocam com tranquilidade na mesa do almoço de domingo, e você diz o quê? Você não diz nada, para não ser desagradável. Aí nós, as mulheres negras, somos eternamente essas pessoas desagradáveis, né? Que tem que falar sobre isso, né? Então, acho que é bem importante a gente fazer essa distinção sobre o lugar de fala, né? As pessoas brancas precisam, sim, falar sobre racismo, precisam se posicionar, precisam questionar as engrenagens do sistema, né? Acho que as questões que a Yolanda traz, né, da coisa de como unificar, né, como a gente exercitar uma ação mais unificada das diferentes agendas de luta, né? Eu acho que tem várias facetas essa discussão, sabe, Yolanda? Porque, assim, eu acho que a gente tem uma esquerda que ainda opera num modelo profundamente hierarquizado, né? Existe uma hierarquia dentro da esquerda, que são os movimentos que têm força política e os movimentos que não têm força política. Os movimentos que estão lutando contra, como é que eu posso dizer? Os movimentos que fazem as lutas mais importantes e as menos importantes. E aí, olha, eu digo isso de cadeira, viu? Porque eu tenho uma trajetória de militância que eu sempre atuei em espaços mistos, de pessoas brancas e pessoas negras. Eu sempre participei de organizações, sempre não, desde os 19 aí, né? E estou com 52 anos, vou fazer 53 anos semana que vem, né? Então, assim, eu sempre estive envolvida com movimentos mistos de pessoas brancas e pessoas negras, de direito à cidade, de fórum de mulheres, de vários, né? Eu sempre trabalhei em ONGs, e não eram ONGs negras, porque Pernambuco, por exemplo, não tem tradição de ONG negra que emprega a pessoa, não sei o que, não tem. Né? Então, o que é que acontece? Eu sempre tive que enfrentar esse tipo de comportamento que diz assim, mas então,
Mas, assim, se vocês não enfrentarem o capitalismo, nunca vai transformar a sociedade. E se em que momento eu não estou enfrentando o capitalismo? Quando eu trago para vocês uma compreensão, né? E, aliás, os fatos históricos que informam que o racismo está na origem do capitalismo. Gente, antes da gente ter conceito de raça, do jeito que se trabalha hoje, já existia racismo, né? A forma como o colonizador branco definiu que territórios ele iria explorar, ele definiu a partir de uma compreensão de que aqueles que eram diferentes dele eram de menor importância, certo? Isso já era o racismo, né? Então, quem é que foi explorado no mundo? África, o continente indiano, Ásia. Os brancos escolheram explorar os não brancos. Por que não foram explorar a Noruega, a Dinamarca e tal? Não, eles foram explorar esses continentes. Então, na origem do capitalismo já está o racismo, né? Eu, como Angela Davis diz, e muitas outras teóricas negras, para mim, raça informa classe, né? Mas, em nenhum momento, a gente nega que o capitalismo precisa ser superado, que não é possível uma sociedade igualitária como modelo capitalista. Nunca na vida a gente disse o contrário disso, gente, nunca. Assim, quando uma pessoa vira para mim e diz, mas você fica aí falando de racismo, não falou do capitalismo, das desigualdades de classe, eu digo, então, você é que não está escutando, porque você não quer. Né? Então, acho que tem essa coisa da hierarquização. Quantas vezes, na construção de atividades conjuntas com outros movimentos, o pessoal leva a discussão dizendo assim, não, mas porque esse movimento aí bota muita gente na rua. Então, esse movimento aí precisa ser tratado de outra forma, tal. Aí vira para a gente assim, mas quantas pessoas vocês conseguem mesmo botar na passeata? Aí, quando você vai olhar a composição da passeata, somos nós, mulheres e jovens, que ocupamos as ruas nas passeatas, sabe? Quantos sindicalistas a gente tem visto nas passeatas nas últimas 2 décadas, minha gente? Sabe? Quem faz atividade de rua, quem segura atividade de rua, é a juventude e o movimento de mulheres, entendeu? Aí tá, tem uma presença forte do MST? Tem, certo? Mas não venha me dizer, cadê o movimento sindical, né? Que o sindicalismo era o motor da transformação na sociedade, né? Então, assim, essa hierarquização das forças políticas é um elemento, Yolanda, que muitas das vezes atrapalha essa unidade na diversidade. Eu concordo com você quando você diz que é preciso, sim, que a gente se some, concordo totalmente, mas tem, para mim, um elemento fundamental como é que a gente supera a subordinação entre os movimentos sociais? Eu não quero mais me somar a determinadas movimentações em que eu sou sempre vista como menos importante, em que a minha luta é vista como menos importante, entende? Não sou eu, Mônica, é a minha luta. Então, assim, quantas das vezes, movimento feminista, movimento negro e tal, nós não somos chamados na construção dos documentos, nós não somos chamados na definição, a gente é chamado para se juntar. Depois que eles já discutiram tudo, já fizeram todas as análises, já escreveram os documentos, não sei o que, aí chama a gente para se juntar. Aí lá vai a gente a reboque. Aí as questões da gente não entram, aí você vai ler a porra do documento, o documento não fala sobre racismo. Como que você está num país como o Brasil e você não quer falar sobre racismo? Né? Porque o mais importante é falar do conflito entre a classe trabalhadora e os patrões. Né? Aí essa classe trabalhadora não tem cor, não tem sexo, essa classe trabalhadora é um negócio, né? Uma geleia, né? Que não tem identidade. Né? Então, assim, isso é uma questão bem difícil ainda, né? E a gente vive conflitos ainda sobre isso. Tem hora que cansa, né? Tem hora que eu digo, galera, porra, isso é um negócio de 30 anos atrás que a gente vem discutindo isso com vocês, né? Que essa hierarquização que vocês fazem não é favorável para construir aliança. Então, nós, mulheres negras, por exemplo, a gente tem discutido muito dentro dos nossos movimentos
que nós não queremos mais alianças subordinadas. Nós não aceitamos mais alianças subordinadas, né? Se o seu partido vai tratar as candidaturas negras na base da subordinação, não dá, vai tomar pancada, né? Se na construção desse... Porque, vejam bem, as mulheres negras fizeram a marcha das mulheres negras a Brasília em 2015, levaram 100 mil mulheres a Brasília. Por que é que essas mulheres negras não são entendidas como uma força política estratégica nesse país? Por que é? Mas não somos. Os partidos de esquerda não nos reconhecem, o movimento sindical não nos reconhece, várias forças políticas de esquerda não nos reconhecem. O MST, por exemplo, que é um movimento que eu respeito muito, tal. Porra, eu estava escutando uma análise de conjuntura de Stedley um dia desse, essa semana, caminhando com um fonezinho e tal. Ele é capaz de analisar as desigualdades todinhas, sem falar em negro, sem falar em mulher. Faz análise de conjuntura completinha dele. Não fala de racismo, não fala de sexismo, não fala das desigualdades que as mulheres venceram, nem branca, nem preta, nem indígena, nem coisa nenhuma, entendeu? Tem um problema aí, né? Não reconhece, mas é uma liderança de um poder enorme dentro desse país. Então, eu acho que é isso. Tem aí o desafio da gente superar essa hierarquização. E a gente só vai conseguir mexer com isso se a gente recusar as alianças subordinadas. Aí é isso, somos as desagradáveis, que não querem somar, que não querem compor e tal, entendeu? Mas é bem real isso, né? E aí a gente precisa que essa esquerda faça autocrítica. Quantos debates eu já fui que o pessoal ficou culpabilizando a gente pelos fracassos da esquerda, né? Não porque essas lutas identitárias... Como é que você... Eu inclusive, teve um que eu fui a convite de um povo do direito à cidade, o povo do direito urbanístico. E uma pessoa se inscreveu e disse isso, um homem branco lá. Eu digo, olha, o que me causa estranheza é que vocês são incapazes de fazer uma autocrítica de como a esquerda vem operando nesse país, nessa última década. Vocês não fazem autocrítica nenhuma. O movimento que vocês fazem é de botar a culpa em outros. A esquerda não olha para si, não reavalia suas estratégias, culpabiliza a gente. Então, é porque os negros, LGBT, a juventude, as mulheres, tal, criaram seus próprios movimentos, dividiram a esquerda, tal, por isso a gente não avança, né? Então, assim, é grave isso, né? É grave e é preciso que a gente enfrente isso, né? Então, acho que eu sou uma pessoa que defendo, dentro das organizações que eu faço parte, eu defendo a construção de alianças, mas precisam ser alianças respeitosas, né? Eu não acredito em quem faz o discurso de que concorda que as desigualdades são estruturadas por gênero, raça e classe e tal, mas fica nisso, daí não passa, né? Não tem nenhuma mudança, não faz autocrítica. Quando você vai olhar os documentos, né? Os documentos continuam do mesmo jeito que há 20 anos atrás, né? E quando você vai olhar as práticas, para além dos documentos, as práticas políticas são práticas opressoras, né? Então, Yolanda, eu acho que a questão que você traz é fundamental, porque na questão que você traz, tem uma compreensão que é preciso lançar um olhar sistêmico. Ou a gente enfrenta as desigualdades de gênero, de classe, de raça, e essas outras dimensões da desigualdade, como a faixa etária, porque a juventude é discriminada profundamente, são discriminados por serem jovens, né? Tratados como irresponsáveis. A população LGBT é profundamente violentada porque não corresponde ao padrão, esse padrão do patriarcado mesmo, né? Esse padrão. Então, é profundamente discriminada. Então, para fazer qualquer transformação, é preciso lançar esse olhar sistêmico, né? É preciso compreender a complexidade dessa sociedade. Quando a gente simplifica para evitar a complexidade, a gente deixa muita gente de fora, né? Então, acho que é bem desafiante isso que você traz, né?
E acho que é uma discussão bem importante, né? Que a gente tem que estar o tempo todo atualizando. É isso, acho que respondi as que... Obrigada, Mônica, e a Ingrid também, que falou anteriormente. E aí nós estamos chegando ao final desse momento, né, gente, dessa live, porque, com certeza, das discussões, das provocações e dos desafios, eu acho que é sempre essa continuação. E aí, para encerrar, gostaria, antes de qualquer coisa, agradecer a oportunidade de estar mediando essa mesa, né, com essas mulheres maravilhosas que são minhas referências demais nessa luta, e trazer mesmo esse depoimento, né, que é justamente sobre isso mesmo, e é justamente sobre as nossas vidas, né? O feminismo antiproibicionista na vida da Tamara Silva, que inicia, né? Eu iniciei a minha militância política aos 17 anos, na construção da Marcha da Maconha, né? Não conhecia nenhuma outra forma de movimento, e iniciei justamente dentro de um espaço misto, de um espaço que começa branco, que começa elitista, e venho passando por esses desafios durante toda essa construção, de ser jovem, de ser mulher negra, e de não ser retinta, por não ser retinta também, muitas das vezes, essa própria, de ter que ouvir de próprios companheiros o questionamento de por que está aí falando sobre racismo, se você nem sofre isso na pele, né? E toda essa também... E aí, após esse início de adolescência, nessa construção da Marcha da Maconha, 17, 18, 19, chego ao movimento partidário, e aí passo justamente por isso, né? É a menina da maconha, é a menina que usa droga, é a jovem que faz aquele debate da maconha, né? Então, dentro das reuniões de direções, das reuniões que realmente decidiam o que aquele partido ia construir, eu não estava, mas no dia da manifestação, dias antes da mobilização, queria que estivesse ali mobilizando aqueles milhares de jovens que foram para a Marcha da Maconha, né? Como que vocês conseguiram mobilizar 5, 10, 15, hoje 20 mil pessoas a Marcha da Maconha de Fortaleza leva para as ruas, e essa vontade, né, de ter esses 20 mil ali junto desse movimento, que não tem como, porque realmente não nos cabe, não nos respeita, né, não nos dá a nossa autonomia, e é através do feminismo antiproibicionista que eu venho me enxergar como ativista política, como defensora dos direitos humanos, e tendo um espaço para estar colocando meu corpo, minha vivência, para a construção dessa luta, né? Então, só agradecer a todas que colaboram, a Mônica, que estava ali naquele iniciozinho do nascimento da Renfa, que eu estava também, e hoje a rede está onde a gente está, e o futuro acho que é o mundo, né? Já estamos na América Latina, e trazendo mesmo essa interseccionalidade, porque não tem como fazer separado o racismo, o machismo e todas essas questões que nós trazem, um sustenta o outro, né? E que a gente consiga realmente, e nós temos conseguido, né? Tenho respondido a muitos questionamentos que passei, que diziam, mas essa luta do movimento negro, principalmente há uns 2, 3 anos atrás, 4, que vai se iniciando esse ativismo também dentro da internet, da juventude, do resgate do nosso cabelo, da nossa forma de vestir, né? O afrofuturismo da nossa juventude, aí chegar para a gente discutir, mas assim você afasta toda essa juventude da luta da classe trabalhadora, né? Como se a gente, dentro do nosso movimento, não falasse de emprego, não falasse de renda, não falasse de garantias de direitos, e como se a gente estivesse ali a todo momento denunciando o racismo e não nos cuidando, né? A branquitude gosta de colocar que nós somos agressivos, que nós estamos nas ruas sempre combatendo, mas pouco se fala do nosso autocuidado, da nossa ancestralidade, da nossa forma de fazer luta, e eu acho que quando a gente está aqui juntas dessa maneira, isso só fortalece o corre de cada um, e para mim é uma honra, acho que antes era um sonho e hoje é uma realidade estar aqui junto com vocês, e agradecer a participação
Lembrar de que quem chegou um pouquinho mais tarde pode acompanhar o comecinho, que está gravado. Muito obrigado, Mônica, mais uma vez. Obrigada, companheira Ingrid, minha dirigente, e obrigada a todas que participaram de mais essa aula. Semana que vem vamos ter aí o que foi produzido por todas vocês e, sem dúvidas, também será um momento muito importante. Foi lindo, gente, foi potente, obrigada. Espero que todos tenham assinado aí a ata, né, a lista de presença, para estar garantindo a sua participação. E até uma próxima, a gente se encontra aí nas trincheiras. Desejar muita saúde para cada um de nós, se cuidem, bebam água e vamos em frente. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Mônica, pela presença. Tchau, Ingrid. Vamos ver se a gente conversa. Tchau, tchau. Bom, meninas, tem alguém que não assinou a lista? Olha só o link saindo aí do Forms. Já foi colocado no bate-papo. Quem já tiver assinado, aquelas, né? Estão liberadas. Mana.